Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um cano semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1270 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas se quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aquele que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Então, nós vamos ler apenas até aqui e vamos, na medida do possível, tentar explicar algumas coisas aqui do que esse texto quer nos dizer. Lembrando, irmãos, que Apocalipse capítulo 11, que nós começamos também, ele ainda é o interlúdio da 7ª trombeta, ok? Nós vamos perceber que a 7ª trombeta é tocada apenas do versículo 15 em diante. Então, do capítulo 10, como vimos semana passada, até o capítulo 11, do verso 14, ainda trata-se do interlúdio, aquele período pré-fim de mundo. Ou seja, próximo, prenunciando, na verdade, o clímax, que é o final de todos os tempos, o fim do século, o fim dos tempos, como a Bíblia diz. Lembrando que esse fim de tempo, nós estamos vivendo desde a primeira vinda de Cristo, cobre todo um período até a sua segunda vinda. E muitas situações têm vindo. Notem bem que o espaço de tempo de um flagelo para outro, na medida que vai se caminhando para o final, vai aumentando no que diz respeito de intensidade. Mas o espaço de tempo entre um e outro cada vez mais vai se encurtando. Portanto, nós entendemos que é sinal que estamos caminhando para o final de todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos ter o ouvido atento àquilo que as Sagradas Escrituras diz. O cristão precisa conhecer as Sagradas Escrituras. É o que vimos no capítulo 10, quando aparece um anjo forte, João vê o anjo forte
vindo do céu, e esse anjo tem as características do próprio Cristo, no entanto, não é o próprio Cristo, porque, como eu disse e tenho dito, a chave bíblica para essa interpretação de Cristo encontra-se no primeiro capítulo de Apocalipse, que o próprio Cristo se apresenta como Deus, como Senhor, não mais como Cordeiro, no sentido de servo, mas como Rei, Senhor dos céus e da terra, onde tudo o Pai subjugou aos seus pés, e foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade. Portanto, queridos, esse anjo é um representante vindo do céu que, como representante, traz as características do próprio Deus. E então traz um livro, e esse livro é ordenado que João comece. E no final do capítulo 10, entende-se que deveria-se comer esse livro, que no primeiro momento era um livro que era doce como mel, mas quando chegava no estômago era completamente amargo. E nós entendemos que a palavra de Deus, o evangelho que veio, é doce quando chega, mas depois que nós aderimos ao evangelho, nós nos incorporamos com o evangelho, e a palavra de Deus se encarna em nós e nos comprometemos com a palavra de Deus, ela se torna amarga, porque o evangelho é um evangelho de renúncia e de morte, de serviço ao Senhor. Mas também, em outro sentido, ela é doce quando chega à boca, mas é amarga, porque é doce para aqueles que a recebem de bom grado. A palavra de Deus é doce para aqueles que a obedecem, mas aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus e que não as ouve, que não as pratica, essa palavra certamente se tornará amarga para aqueles. Então, ela no primeiro momento é doce, mas no segundo momento ela se torna amarga também nesse aspecto. Fato é que as Escrituras, com isso, e baseado também no que nos diz acerca de Jeremias e o profeta Ezequiel, que vê o rolo e que Deus manda que come, e após comer manda que profetize, traz aquela ideia de sentido de que eu e você precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos nos enchê-la, nós precisamos, e não apenas conhecê-la o máximo possível, porque ela revela o caráter de Deus, e não apenas o caráter de Deus, mas o plano, a vontade de Deus e o plano redentivo de Deus. E na palavra vem também implícito a missão da igreja, ou seja, a missão do profeta de Deus, como agora é a missão da igreja do Senhor, proclamar. Portanto, nós só proclamamos quando estamos cheios dela. Quando conhecemos a palavra, sabemos como compartilhar. Conhecer a Deus, compartilhar a Deus, torná-lo conhecido, só é possível na medida em que eu o conheço também. Então eu só vou apresentar Deus na proporção que eu conheço. E quanto mais nós nos dedicarmos a conhecê-lo, mais teremos autoridade. Não apenas teoricamente, tá? Mas no sentido de conhecer e praticar a palavra do Senhor. Nós temos autoridade de Deus para proclamar essa palavra. Portanto, queridos, capítulo 10 traz isso. É um prelúdio também. E o capítulo 11, do verso 1 ao 14, que nós vamos estudar, o texto está em foco nessa noite. Então, nós vamos ver no capítulo 11 algumas características. Primeiro nós vamos ver a igreja de Deus passando por luta, passando por dificuldade. Há uma corrente teológica que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Fato é que em nenhum lugar, tanto em Mateus, ou quando Jesus retrata nos evangelhos acerca do fim dos tempos, da tribulação, em nenhum momento a igreja está fora. Muito pelo contrário, a igreja está viverá esse período. Portanto, queridos, mais um alerta para que nós tenhamos em mente que, embora pareça estar demorado, nós não sejamos pegos de surpresa como aquelas 5 nécias, aquelas 5 mulheres nécias que estavam completamente despreparadas, achando que Jesus não viu, o seu noivo não viria, e então elas não se prepararam e viveram absolutamente, viveram de qualquer maneira, pedindo licença para fazer isso, para pecar aquilo, enfim, a interpretação cada um pode dar, conforme à medida que nós vamos examinando o texto. Então o fato é que elas não viveram de acordo como as Escrituras nos mostram que elas deveriam, diferentemente das 5
mulheres que eram prudentes, as 5 virgens que eram prudentes, que embora o seu senhor, o seu noivo, parecesse demorar, elas estavam preparadas, estavam sempre prontas, vivendo como se ele viesse naquele dia. Então, isso nos chama a atenção porque, às vezes, aquela sensação de que estamos bem nos deixa de guardas, faz com que você e eu baixemos as nossas guardas. Portanto, nós precisamos estar sempre ligados, sempre atentos, aguardando a vinda do nosso Senhor. Não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele virá. A ideia é de que está muito mais próximo de que nos primeiros dias desse período do fim do tempo, que cobre a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, estamos muito próximos. Além do que, nós não sabemos o dia que seremos levados. A morte é uma surpresa para todos nós. E então, nós temos que estar preparados para o nome do Senhor. É claro que nós somos salvos pela graça do Senhor, mas aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, aqueles que foram de fato predestinados, também foram predestinados para viver uma vida que glorifique a Deus. Não existe predestinação sem um estilo de vida que que desagrade a Deus. A Bíblia diz que Deus, aqueles que o chamou, também predestinou, não apenas para a salvação, mas para que glorificasse o nome do Senhor, e também fomos predestinados e chamados para participar do sofrimento de Cristo. Então, aqueles que dizem sobre a predestinação, que pode fazer o que quer porque vai ser salvo apenas pela graça, não há, na verdade, nenhum indício de que de fato houve uma conversão ou que de fato seja predestinado. Fato é que quem é predestinado vive e quer viver de forma que agrade a Deus. Por mais que venha tropeçar aqui e ali, não se agrade e não é o estilo de vida que essa pessoa quer. Portanto, esses capítulos vêm nos mostrar que devemos estar completamente atentos. Então nós vamos ver algumas situações, veremos a missão viva da igreja nesse capítulo 11. Vamos ver também a proteção de Deus sobre a vida dessa igreja, a proclamação, a perseguição e o triunfo final. Ok? Então vamos por parte o que o texto nos diz. Vamos lá. Versículo por versículo. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Portanto, queridos, a grande pergunta que nós fazemos acerca dessa ideia que João tem, que foi dado a ele um caniço para que ele medisse. Muitos intérpretes entendem isso, baseado em outros textos bíblicos, que quando Deus estava a ideia de trazer uma medida sobre a nação santa, terrena, no Antigo Testamento, e essa promessa em Ezequiel e também em Zacarias, de medir e de proteger, trazia uma ideia de restauração, e não apenas uma ideia de restauração, mas também trazia uma ideia de proteção do Senhor, para que o Senhor pudesse estar guardando, levantando muros. E lá no Antigo Testamento, a referência em Ezequiel 42, verso 20, e em Zacarias capítulo 2, 1, você vai perceber que era se referindo ali possivelmente a ideia da restauração da cidade de Jerusalém, dos muros do templo, e era então uma promessa no Antigo Testamento. E como de fato, depois do período do exílio da Babilônia, Deus levanta Zorobabel, governador, para edificar o templo, vem Neemias, enfim, Deus, no período de Zorobabel, e também Josué, que era sacerdote, para essa edificação. Deus cumpre a promessa. Mas em Apocalipse a ideia agora não é de uma cidade fixa, terrena, geográfica, mas no sentido espiritual. E essa medida é Deus separando o povo que é puro do povo profano, o santo do profano. E que aqueles que estão no santo lugar, eles não serão atingidos. Proteção de Deus. Traz muito bem essa ideia, depois você pode conferir nas referências que eu dei, Ezequiel 42, 20 e Zacarias capítulo 2, versículo 1. Eu não vou ler para que não fique extenso assim a nossa live
hoje, o nosso estudo. Então você marca essa referência e depois você analisa exatamente. Então, simboliza a igreja verdadeira e que todas as pessoas de todo o período que está ali reunida, a igreja completa do Senhor, que será medida. Então é uma restauração espiritual e uma proteção cujo próprio Deus será o próprio muro de proteção. Não há necessidade mais de uma defesa estrutural física, porque o próprio Deus estará presente. Então traz essa ideia. Os dispensacionalistas acreditam que João está falando de um santuário aqui literal, que será reerguido em Jerusalém, um santuário físico. Quando, na verdade, nós entendemos que isso aconteceu no Antigo Testamento, mas aqui não é mais um templo físico, um lugar físico, ok? Então, essa é a concepção dos dispensacionalistas, que acreditam que João está falando aqui de um santuário literal, ok? Que será reerguido na cidade, geograficamente, terrena de Jerusalém, um santuário físico. Os pré-milenistas, eles acreditam que esse capítulo está falando da salvação apenas dos judeus, que Deus iria tratar agora não mais com os judeus, com os gentios, perdão, mas que chegaria agora o tempo dele tratar e salvar os gentios. Fato é que esse período de tratamento com os gentios deveriam começar ali no ano 70, quando a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído pelo Império Romano. E aqui algumas coisas aconteceram, como nós já estudamos acerca disso em Daniel. Agora, queridos, o que o texto nos mostra, como o que nós entendemos na verdade, é que essa medição ela tem algumas observações. Primeiro, entende-se que o próprio Deus é quem restaurou no sentido espiritual. Agora não é um templo físico. Essa é a concepção da teologia reformada. E esse templo também não é físico, visto que no Novo Testamento o próprio Cristo vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. No Novo Testamento, hoje, Deus habita em nós. Nós somos morada do Altíssimo através do Espírito Santo. Então Deus mora em nós a partir do Espírito Santo. Então nós somos o templo do Senhor, a habitação. Então, portanto, o que eu quero deixar claro nesse primeiro versículo é que, primeiro, esse templo que será restaurado não é de fato físico, mas esse santuário tem a ver com o povo de Deus, que agora sim é a habitação de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no nosso meio. Até no Antigo Testamento, o próprio Deus sempre fez questão de dizer que não habitava em templos feitos por mão de homens. Nós fomos feitos por mão do próprio Deus e Ele pôs em nós o seu Espírito. Então, seria um retrocesso se nós analisarmos aqui que Deus iria levantar um templo físico. Ora, durante muito tempo, Deus usou o templo físico, terreno em Israel, como um símbolo do templo espiritual que seria a própria igreja. Outra questão, Jerusalém física, Deus sempre usou como símbolo para se referir à verdadeira Jerusalém que está preparado para o povo de Deus, aqueles que confessam o Senhor, não placa de igreja, não quem tem religião, mas aqueles que confessaram o Senhor Jesus e que levam Jesus a sério, que levam o cristianismo a sério, aqueles que de fato nasceram de novo, se converteram. Não são aqueles que são apenas membros de uma igreja, que faz parte de uma denominação, mas aqueles que são genuinamente convertidos, que nasceram de novo. Então, morará lá em Jerusalém, mas essa Jerusalém é a cidade celestial. Então, sempre Deus usou, e lembrando que o Antigo Testamento, muitas coisas do Antigo Testamento eram apenas, Hebreus vai falar muito bem disso, retratavam-se simbolicamente, eram sombras, eram figuras de uma realidade que estava próxima. E a realidade se cumpre com Cristo. E nós somos a morada de Deus. Por isso, quando aquela mulher samaritana perguntou a Cristo
aonde deveria adorar, se naquele monte ou no outro monte, porque nós, os pais, dizem que é nesse monte, mas os judeus dizem que é em outro monte. Jesus disse, olha, essa é a hora, vem a hora em que o Pai buscarão os verdadeiros adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai dizer, ó, não é aqui nem lá, esse tempo passou, mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar em espírito e em verdade, é diferente do que muitas pessoas têm a compreensão e o entendimento completamente pequeno e equivocado, que achar que adorar a Deus em espírito e verdade é na hora do culto, aonde se canta, que você se concentra, que você pensa, que você oferece com sinceridade, mas que quando termina esse período de culto, lá fora, no meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha vida particular, nas relações de noivos, de namorado, vive de uma outra forma. Na verdade, adorar em espírito e em verdade não significa apenas estar dentro de um templo e ter algumas expressões, ainda que seja genuína e verdadeira, que você tem um quebrantamento. Aquilo faz parte, mas ali no culto é resultado de uma vida toda fora. Então, os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando são aqueles que o adoram em espírito e o adoram em verdade, na prática, na vida, na palavra de Deus. Que obedece à palavra de Deus e que muitas vezes abre mão das suas paixões, sacrificam as suas paixões, sua vontade, para que a vontade de Deus seja glorificada. A esses o Pai está procurando. E a missão da igreja, então, encontrá-las a partir da proclamação do Evangelho. Portanto, queridos, relembrando aqui que essa passagem tem muito a ver, não mais como do Antigo Testamento, como os profetas viram, ainda que seja uma linguagem usada do profeta Zacarias e do profeta Ezequiel, esse santuário tem a ver com o próprio cristão. Nós somos o santuário de Deus, não é mais templo. É por isso que eu digo a vocês, disse a vocês no início dessa live, se a nossa fé cristã, se a nosso testemunho de ser fiel a Deus, só podemos dar se estivermos reunidos na igreja. Esse período de pandemia, porque nós não estamos na igreja, porque não estamos nos reunindo, não somos igreja, nós estamos completamente equivocados. Nós somos igreja do Senhor. Onde você está na sua casa, no seu trabalho, você está prestando culto. O que eu faço, o que você faz, nós estamos prestando culto a Deus. O que eu falo e o que você fala, você está prestando culto a Deus. Os meus tratos e os teus tratos também estão prestando culto ao nosso Deus. E no culto público em que nos reunimos em um lugar físico, Deus não está ali. Hoje Deus não está ali onde nós nos reuníamos. Deus está aqui. Deus está na sua casa e na minha casa. E na casa de todos vocês que estão ouvindo. Porque nós somos do Senhor, estamos reunidos no nome do Senhor Deus. Por isso, querido, nós não precisamos de um tempo para poder ser crente e dar testemunho. Esse tempo de pandemia é tempo de continuar dando testemunho, é tempo de continuar glorificando a Deus e é tempo de continuar buscando a Deus, orando a Deus, meditando na palavra do Senhor, não dando vazão ao maligno, porque ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo em busca de quem possa tragar. No momento que o crente baixa as armas, ele então vem para derrubar. E depois para se levantar, irmãos, é extremamente difícil. Portanto, o texto nos trata dessa forma. O texto segue dizendo, para medir não apenas o altar, mas também naqueles que o adoram. O altar e os que naquele adoram. Então, se referindo a todo o povo de Deus. Ok. Verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Veja bem, então, foi dado medir, mas apenas, não todo o santuário, apenas o átrio exterior, que deveria não entrar nessa medida, porque foi dado aos gentios. Então faz muita alusão a um templo de antigamente, que
Havia o pátio em que era apenas permitido que os gentios ficassem. Eles não entravam no lugar santo. Principalmente, nós sabemos que no Santíssimo Lugar apenas os sumos sacerdotes entravam. Então eles tinham um lugar que era reservado, exterior, que era reservado para os gentios, que vinham de outros lugares, queriam participar, eles ficavam no ato exterior. Aqui está falando no sentido agora de que aqueles que estarão ali, que era para se medir todos os lugares, com exceção do átrio exterior do santuário, que não deveria medir, porque foi dado aos gentios, e estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Se nós formos medir em dias literais, darão 3 anos e meio, metade de 7 anos. E o número 7, os irmãos sabem que tem a ver com perfeição e algo completo. E a metade disso é completamente o contrário. Seria um tempo imperfeito e um tempo não completo, metade desse tempo. Mas Apocalipse, a gente precisa entender que nem todos, tudo, principalmente a ideia de números, deve se levar a interpretar literalmente falando. Ainda dentro desse período de 42 meses, eles calcarão aos pés a cidade santa. É um período, então, em que a igreja seria completamente perseguida. No ano 70, como eu disse, o imperador romano invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo. Mas nesse período, o imperador, ele desejou a adoração para ele no templo, profanando o templo. E destruíram completamente o templo. Aqui, essa ideia pode-se estar falando no que se cumpriu no ano 70, depois de Cristo, que era próximo dessa carta, bem próximo a esta carta, possivelmente, não sei, ou posterior, ou anterior. A ideia, queridos, é que esse período de perseguição vai acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo de prelúdio. Então é nesse período, lembrando que o versículo 1 ao versículo 14 ainda não é o final, mas o preâmbulo, como capítulo 10, aquele silêncio, aquele espaço antes da última trombeta. Fatos iriam acontecer, e dentre um período, alguns interpretam como literalmente, e a questão aqui não é se é literal ou não, não é isso que é importante. O que é importante é o conteúdo, o fato, as coisas que irão acontecer, os sinais que estão para acontecer. Até porque muitas pessoas se prendem a essa questão de número e fazem contabilidades para dizer o dia exato e acerca da volta de Cristo e também do que os fatos iriam acontecer. E muitos que tentaram fazer essa previsão deram com os burros na água. Nada deu certo. Então a ideia principal, ainda que alguns interpretem por 3 anos e meio, um tempo incompleto, imperfeito, metade dos 7 anos, ou que seja um período, a questão que está em jogo aqui é que o que vai acontecer, e o que vai acontecer é exatamente isso, quando Deus dá ordem a João de que com aquele caniço medisse todas as coisas, com exceção do átrio exterior que estava reservado para os gentios, porque será o tempo em que eles tentarão contra a igreja, né, e destruir o povo de Deus. E que aparentemente, nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo, que parece que eles estão vencendo. No entanto, eles não estão vencendo absolutamente nada. O que o texto traz a ideia é que esse tempo é um tempo em que a cidade, o povo, seria completamente oprimido, principalmente os crentes, porque calcarás os pés ali, a ideia de opressão, de oprimir, de subjugar. É um tempo em que as duas testemunhas irão aparecer, irão dar os testemunhos, nós vamos ver no versículo 3 adiante, e alguns outros fatos irão acontecendo. Então, vai medir tudo aquilo e deixar a parte ali, separando, como eu disse no versículo 1, o povo
gentio, que não serve a Deus, dando agora essa designação, não apenas para um povo que não era judeu, mas para um povo que blasfemaram, que deixaram de adorar a Deus, que viraram as costas para a palavra do Senhor e passaram a seguir o anticristo, ficarão nos átrios de fora. E o povo santo estará dentro, no lugar em que João teve autorização para medir. Isso indica a proteção, mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, a proteção de Deus estará ali, em todo o tempo, não apenas no final do tempo, nesse prelúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que a igreja vai passar por dificuldade. Deus estará guardando a sua igreja, Deus estará pondo a sua mão, dando proteção. Aí o verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, que são esse período de 40 anos, enquanto eles estarão calcando aos pés a cidade, né? Ali, o povo de Deus, as duas testemunhas receberão do Senhor ordem para profetizarem, continuarem profetizando nesse período de 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Vestido de pano de saco, mostrando também a ideia da igreja, que tem muito a ver esse traje de vestimenta de cinza de saco, o ato de conversão da igreja, a vocação que a igreja teve na sua conversão, uma igreja convertida ao Senhor. Então, vamos ler, depois nós vamos tentar discutir aqui a ideia dessas testemunhas. São essas duas testemunhas oliveiras, são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Esses dois versículos que nós lemos, o versículo 2 e versículo 3, versículo 5, na verdade os 3 versículos, ele traz uma ideia muito clara e referência acerca de Zorobabel e também, que era governador pós-exílio, que vieram e repatriaram os judeus que estavam exilados e voltaram para Jerusalém, e o povo judeu esperava coroar Zorobabel, e o sacerdote Josué faz algumas referências a eles, aparentemente faz referência a esse período, a esse tempo. Agora, para a gente continuar, e depois nós vamos conversando aqui, verso 6 diz: eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Ora, então, veja bem, deixa eu colocar que isso aqui está caindo e fica me tirando a concentração. Então, esse versículo que foi apresentado agora às duas testemunhas, ora os primeiros versículos faz referência a Zorobabel, tá? Eu vou pegar aqui uma referência para que você possa acompanhar depois e olhar. Verso 3, em Zacarias capítulo 3, versículo 1, tá? E Zacarias capítulo 4, versículo 14. Então, como eu disse, as duas testemunhas, elas são identificadas. E elas têm as características que correspondem. Se você ler esse versículo, você vai perceber que elas têm essa característica que corresponde tanto a um quanto a outro. Que eles foram vistos como as duas oliveiras que estavam ali. As duas testemunhas. Verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, trazendo a ideia de conversão, mostrando a igreja na sua vocação, sinal de conversão. Verso 4, são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Então, nós vamos ver também que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, que a igreja é vista como candeeiro.
a palavra de Deus como luz, como candeeiro e também como oliveira. Você vai ver isso no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel. Você vai perceber que essa simbologia é dada à palavra de Deus. Oliveira, né? Quando Deus chama Jeremias para profetizar, pergunta o que ele vê, e ele vê ali aquela oliveira. E a ideia, queridos, é que ele então manda que pregue a palavra. E depois que esta simbologia é dada a esses dois, é ordenado que eles profetizem e preguem a palavra, que os dois pregaram, não por força nem por violência, né, mas pregaram no poder do Espírito Santo. Então traz essa ideia dessas duas testemunhas, uma referência a eles, mas que ainda não é eles. O versículo 6 e o versículo 7, olha só, ele tem autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizares, 3 anos e meio. Lembra do profeta Elias? Agora, o versículo 5 e 6, versículos 6 e 7, faz referência a dois profetas, Elias, e faz referência também a Moisés. Moisés não era profeta, segundo alguns interpretam que não. Cristo o chama de profeta. Cristo diz que era necessário que se levantasse um profeta semelhante a Moisés. Cristo chama Moisés de profeta. Reconhece que Moisés, ele tinha um ministério profético. Era necessário que se levantasse um profeta semelhante a Moisés, se referindo ao próprio Cristo, um profeta semelhante a Moisés. O verso 6 traz a referência de Elias e traz a referência também de Moisés. Quem é de fato, ou quem são de fato essas duas testemunhas? Bom, uns entendem que elas se referem a Enoque e a Elias. E há um argumento para essa afirmação, é de que são os dois que foram arrebatados para os céus e que não experimentaram a morte. Bom, o texto aqui não faz nenhuma referência, ou como traz características dos versículos 3, 4 e 5, a Zorobabel, que era governador pós-exílio, e a Josué, que era sumo sacerdote. E o verso 5, 6 traz uma referência ou característica de Elias e de Moisés. Elias que choveu e cerrou o céu não orou e o céu não se abriu e não veio chuva durante esse período. E depois ele orou e veio chuva. E Deus deu autoridade a Moisés para que tornasse as águas em sangue. Enfim, então são referências que reportam ao Antigo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento, sobretudo o Apocalipse, não faz nenhuma referência à questão física. E aqui agora é uma simbologia. Então alguns acreditam que, ou entendem que elas falem de Enoque e falem de Elias. Então alguns acreditam assim em virtude de que esses dois homens não provaram e não experimentaram a morte. Outros entendem que ela fala de Moisés e que fala de Elias, exatamente por causa dessa referência do versículo 6 ao versículo 7. Ok? Então é uma descrição com um simbolismo completamente rico. E na verdade João vê essas duas testemunhas como característica desses profetas. Não é necessariamente que tenha que ser tanto Elias quanto Moisés. Até que Elias foi arrebatado, não provou a morte. Porém, Moisés provou a morte. A ideia aqui não é literal também, porque o texto não cita o nome deles, mas fala de característica. Então nós não podemos, a partir das características, dizer que de fato era ou será essas duas testemunhas, Elias e Moisés. Até porque esses dois cumpriram o seu ministério, cumpriram a sua carreira, guardaram a sua fé. Esses cumpriram o seu propósito. Não há mais necessidade de que eles cumpram de novo esse propósito. Portanto, não se trata nem de Zorobabel, porque o verso 3 ao verso 6, 5 traz a referência que eu dei.
e nem de Josué, que foram restauradores pós-babilônicos da Jerusalém terrena, do templo, enfim. E aqui o versículo 6 dá referência de Elias e dá referência de Moisés. Mas ele é na característica. Nem Moisés e nem Elias tinham esse poder e essa autoridade em si mesmos. Mas eles o tinham porque Deus havia dado, porque eram representantes de Deus na terra naquele período. Trazendo a ideia de que esse período de governador, de rei, na verdade, e de sacerdote, olha as figuras importantes, que são muito mais essencial do que, de fato, o texto querer falar de pessoas. Ele traz simbologias que são características da igreja. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes, fazendo referência do verso 3, verso 5, as mesmas referências que foi feita pelo governador e que o povo esperava que Zorobabel se tornasse rei. E sacerdote Josué. A Bíblia diz que a igreja é rei e sacerdote. Aqui nós vamos perceber que Elias, ele era o representante dos profetas. E que Moisés era depois, anterior a Elias, o representante da lei. Martin Lloyd Jones traz a ideia de que essas duas testemunhas, ele acredita de que essas duas testemunhas não tem nada a ver nem com Moisés, nem com Elias e nem tampouco tem a ver com Zorobabel ou com o sacerdote Josué, pós-babilônico. Não é Josué que foi sucessor de Moisés. Então, Martin Lloyd Jones, ele crê dessa forma, que essas duas testemunhas significam que é o Antigo e o Novo Testamento, e que eles estão sendo proclamados. Então, eles acreditam e defendem essa ideia, Martin Lloyd Jones. Então, a concepção reformada, que eu convido você a pensar, ela pensa diferente. Primeiro, Moisés, sem sombra de dúvida, era representante da lei e Elias era representante dos profetas. Lembra quando Cristo chama os discípulos, sobe ao monte e lá acontece aquele fenômeno glorioso da transfiguração de Cristo. As duas pessoas que tanto Pedro quanto os discípulos que estavam com Pedro viram Jesus conversando, e o assunto que se conversava, um dos evangelhos traz pista do que eles conversavam, estavam conversando acerca da morte de Cristo. Ali há uma transfiguração e aparece Elias e aparece Moisés. Mas vem uma voz dizendo somente sobre Cristo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, trazendo a ideia de que houve um período em que havia o representante da lei, né, que Deus falou por muito tempo através da lei, e que depois a própria Escritura diz que Deus falou por meio dos profetas, e o representante da lei era Moisés, e o representante dos profetas se tornou Elias. Cristo agora era quem deveria ser ouvido, nem a lei e nem os profetas, porque Cristo cumpre tudo o que estava na lei e o que estava o que foi dito pelos profetas. Então a igreja reformada, a teologia reformada, não consegue enxergar aqui, porque o texto não fala de Elias nem de Moisés, mas fala das características. E eles tinham essas características porque eram representantes. Hoje, o representante legal de Deus na terra, o representante legal, a testemunha verdadeira na terra, é a igreja. Então, a concepção reformada não acredita que virá do céu Elias, literalmente, e nem tampouco Moisés, porque o texto não diz, mas fala da característica. Verso 5 diz, eles têm autoridade para fechar os céus,
para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, como toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Lembrem-se que a autoridade foi dada tanto a Eliseu para orar e o céu cerrar, e não vi chuva durante 3 anos e meio, como também foi dada a autoridade por parte de Deus a Moisés, para transformar a água em sangue. Nenhum dos dois fizeram o que queriam, mas estavam a serviço do Deus vivo, para cumprir o processo de Deus de libertação do povo, para que cumprissem o propósito de Deus na vida de Israel. Então, a igreja tem dada por Deus essa autoridade. É claro que não é uma autoridade que nós vemos aí em muitos meios de igreja, que Deus diz que você tem que tomar posse disso, que você então entra em terreno e começa a se apossar das coisas dos outros, né? E começa a reivindicar isso e reivindicar aquilo, que você tem poder de fazer isso, que você tem poder nas suas palavras para realizar isso ou aquilo. Nada que esses homens fizeram segundo eles. Mas tudo que eles fizeram, tudo que eles falaram o que o Senhor ordenou. Então, essa igreja é a testemunha que se levantará e que, enquanto ela está sendo calcada, enquanto ela está sendo pisada, nesse período em que os gentios estão simbolicamente nos átrios próximos da igreja, espremendo a igreja, perseguindo a igreja estará dando testemunho. E as forças do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nenhuma força imperial, nenhuma força humana, nenhum poder bélico pode parar a proclamação do evangelho. E o candelabro e também a oliveira se refere à palavra de Deus. Você vai ver essa simbologia na própria Escritura. Então a Escritura nos dá a autoridade de fazer a interpretação. Não podemos dar outra interpretação diferente daquilo que as Escrituras já deu. Então essa oliveira e essas duas oliveiras e esses dois candelabros, que é referência que foi dada tanto no período em que Deus levantou esses dois, naquela época, Espírito, essa referência do verso 6, que Deus deu autoridade e poder àqueles dois, tanto a Moisés, no período em que Deus estava formando a sua igreja, porque no Antigo Testamento, a igreja não nasce no Novo Testamento, quando nós a interpretamos com o ajuntamento de um povo de Deus, a igreja nasce no Antigo Testamento, com Moisés, com Abraão, na verdade. Um povo de Deus escolhido. Então aqui nessa figura, meus irmãos, Deus deu à igreja, nós somos chamados de rei, nós somos chamados de sacerdotes, na figura de Zorobabel e na figura de Josué. Nós somos chamados, somos profetas do Senhor, porque profetizamos a palavra do Senhor, proclamamos a palavra do Senhor, amém? E Deus nos deu a sua lei, deu a lei à igreja do Senhor. Portanto, meus irmãos, essa referência, eu não tenho dúvida de que se fale do povo de Deus. Então, várias referências, se tratando de Israel antigo, Deus usou Israel antigo para simbolizar o Israel verdadeiro e espiritual que era a igreja. Então, no período que eles viveram, eles tiveram autoridade. Hoje, Deus deu poder à igreja. A igreja tem o poder do Senhor para andar debaixo do poder do Senhor, não para evocar para si o poder, para fazer segundo o propósito de cada igreja, de cada pregador, enfim, mas ela está a serviço e Deus deu autoridade à igreja para testemunhar no poder do Espírito Santo. Então, essas quatro figuras que são pego de exemplo do Antigo Testamento, a igreja é chamada de povo, reino e sacerdote, profeta do Senhor. E nós somos, queridos, como Moisés, nós somos aqueles a quem Deus confiou os oráculos, a palavra do Senhor. E nós temos a revelação que Deus nos deu aos profetas, aos discípulos, e agora nós temos, a igreja tem a palavra do Senhor Deus. Então, a ideia que temos como
reformada é que essas duas testemunhas tenham a ver não com Moisés, não com Elias, mas eles estão aqui, não eles necessariamente, mas as características do ministério deles têm a ver com a lei e os profetas, com o rei e o sacerdócio. Então eles representam toda a igreja. E essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aquele para quem o evangelho é doce, que vive no meio daqueles para quem o evangelho será amargo. Somos, portanto, o bom perfume para aqueles que vivem, mas somos cheiro de morte para aqueles que morrerão. Quando Paulo faz essa alusão em uma das suas cartas, parece Coríntios, acerca do bom perfume de Cristo, ele está, obviamente, falando acerca de quando um exército, sobretudo o Império Romano, e não apenas o Império Romano, quando conquistava um povo, tinha o seu desfile. Então vinha o seu general, vinham os seus exércitos, e com a vitória triunfante em procissão, e trazia consigo os espólios e também as pessoas que eram vencidas. Para alguns, e aí eram lançado uma essência como um perfume que era para receber os vitoriosos da guerra. Paulo, quando fala sobre isso, na mente de Paulo tem exatamente isso, ele faz essa alusão. Então, para aqueles que venceram, o cheiro de perfume era de vitória, para a vida. Mas aqueles que eram prisioneiros, aquele cheiro de perfume era para a morte. Então o evangelho para aqueles que obedecem a Cristo tem cheiro de vida. Mas o evangelho para aqueles que não obedecem e se rebelam contra o evangelho, viram as costas e não ouvem o evangelho tem cheiro de morte. Nós encerramos aqui, eu disse que íamos até o capítulo, versículo 14, mas Deus os abençoe. Amém.